Alô, alô, opa! Pois não é que eu cheguei? Cheguei chegando. Tá tudo bem, minha parceira? E o meu parceiro, tá tudo certinho? Família linda do outro lado. Aliás, nem é do outro lado, é do mesmo lado, né? Nós fazemos parte de uma só família. Você sabe que eu tô com uma família crescendo aqui no YouTube? Família de membros. Pois é, chegou uma nova membro. O nome dela é Adeilde. Adeilde é um amorzinho de pessoa, né, Adeilde? Obrigado pelo teu carinho, viu, Adeilde? Obrigado pelo teu amor. Adorei a tua chegada aqui no nosso time de membros. E a Adeilde, ela mandou um comentário que eu até gostaria, assim, de reproduzir para vocês. O comentário da Adeilde diz assim: "Ô Paulinho, você sabe que eu descobri no teu canal uma grande companhia para mim. Eu tenho vivido momentos difíceis de solidão após a perda do meu marido." Óbvio que a Adeilde era uma pessoa muito apaixonada pelo marido dela. E não faz muito tempo, ela lamentavelmente perdeu esse grande amor da sua vida. E ela diz que duas coisas ajudam-na demais. A primeira é o trabalho da Adeilde. O Adeilde, depois você me diz o que é que realmente você faz. Fiquei curioso para saber. Então ela diz que o trabalho dela tem ajudado demais a Adeilde. E a outra coisa que ajuda a Adeilde, e aí ela me comove, ela me emociona, é o nosso canal. Ela disse que as histórias, a forma como nós apresentamos, a envolve de uma forma que ela se sente também amparada e ajudada. Que bom, Adeilde. Que bom. Fiquei muito feliz com o teu comentário. Ela é membro, ainda não tem... No momento que eu estou lendo aqui o comentário da Adeilde, não tem 24 horas que a Adeilde faz parte do nosso time, da nossa família. Por falar na família, passamos dos 50. Então, nós fomos para o 51º, tem um caminho pela frente, mas o meu objetivo é chegar a 100. Eu queria que você viesse. Você vem? Você topa vir? Topa ser membro do nosso canal? Ah, vai ser uma honra tão grande para mim. Como é que eu faço, Paulinho? Abaixo do vídeo, você tem toda a instrução de como você fará para ser membro do nosso canal. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, vai ser uma honra muito grande. Agora, se agradeço quem é membro, quero agradecer você que não é membro, não pode, por alguma questão não se tornou membro ainda. Eu quero te agradecer da mesma forma, você é muito importante para mim. Agradeço do coração, porque você já se inscreveu no canal. Já se inscreveu? Se ainda não, por favor, se inscreva. Aí é outra coisa. A inscrição é outra coisa. E outra coisa importante é quando você manda o teu joinha. O YouTube considera o canal mais importante, mais encorpado, sabe? Aí ele promove, divulga. Isso tudo é importante para nós. Então não esquece do joinha. Tem gente que tem o hábito de escutar, vem, ouve a história e vai embora. Não, antes disso, se inscreva. Por favor, estou te pedindo. Se inscreva no canal. E, lógico, quem puder fazer parte da nossa família, que o objetivo é chegar a 100, por favor, entra e fica. Tá bom, minha companheira? Bem, agora eu vou contar a história da Lívia. Lívia, que história sua! Eu, particularmente, adorei, Lívia. E tenho certeza que a galera aqui do canal também vai amar a sua história. Então, ó, prepare o seu coração para a história que eu vou contar. A Lívia me escreveu, Olívia vou apresentar. A história que a Lívia escreveu é de arrepiar. Eu fiquei arrepiado. Tá preparada? Então, começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome Lívia, e eu sempre acreditei nas mudanças. O que você acha, Paulinho Boa Pessoa, de mudança? Eu gosto, Lívia. Eu gosto. Eu espero que você que esteja ouvindo também goste de mudança. Tem gente que não gosta tanto.
Né? Ah, não, eu não gosto de mudar, não. Eu gosto de mudança, principalmente assim, de emprego. Eu acho tão legal a gente quando tem a oportunidade de mudar de emprego, né? Não de mudar de profissão, porque eu abracei a minha profissão, que é a de radialista, e fiquei nela. Mas é tão gostoso a gente começar numa nova emissora, numa nova rádio, numa nova televisão. É gostoso, eu gosto. Eu particularmente gosto muito de mudanças. Se bem que ultimamente no rádio ficou mais difícil. O número de rádio AM, que é o estilo de rádio que eu gosto de fazer, tem diminuído bastante. Que pena, né? O rádio é o rádio, mas aí cabeças errôneas acabaram entendendo que o FM tem que ser uma rádio musical e que o AM que deve ser uma rádio mais falada. Hoje está mudando, graças a Deus. Isso fechou um pouquinho para quem pertence ao chamado rádio AM. Que pena. Mas eu tenho certeza que as coisas vão se alinhar. Então, olha, respondendo a tua pergunta, Lívia, gosto de mudanças. Gosto. Aí diz a Lívia: eu sempre acreditei, sabe, Paulinho, que as mudanças trazem novos começos, e foi com esse espírito que eu encarei a nossa mudança para casa nova. Aos 25 anos de idade, eu estava no limiar de uma nova vida. Tudo assim mudando para mim. Mudamos de casa e eu prestes a me formar em direito, quer dizer, ia mudar também o meu status, né? E com planos de casamento com o Marcelo. A casa para a qual nós nos mudamos era uma construção antiga e imponente. Parecia o cenário perfeito para essa nova fase. Bom, aqui eu vou esclarecer, Paulinho, que essa casa foi alugada pelos meus pais. Então eu me mudei para ir morar com os meus pais. Os primeiros meses nesta casa foram meses tranquilos, até que de repente os ecos do passado começaram a ressoar pelos corredores daquela casa. A morte de um antigo morador da casa, acontecida quando ele tinha 30 anos, e a subsequente partida da família anterior, eram apenas sussurros entre os vizinhos. Os vizinhos comentavam, o comentário chegou até os nossos ouvidos, especialmente aos meus, mas infelizmente, um acontecimento muito triste iria atingir a nossa família em cheio e afligir os nossos corações. Foi a morte do meu pai. Nossa, Paulinho, foi difícil. Isso trouxe uma realidade sombria que nós não podíamos ignorar. De certa forma, ficava difícil dissociar a morte do papai de uma casa onde nós estávamos morando havia apenas 6 meses. Papai não morreu dentro da casa. Não, papai foi fazer uma compra no supermercado e se acredita que ele se sentiu mal entre as gôndolas do supermercado? Teve um mal súbito, uma parada cardiorrespiratória, um infarto, né? Na verdade, um infarto. E o papai, lamentavelmente, teve morte lá dentro do supermercado. Foi muito triste, muito mesmo. Por essa época, as amigas. Eu tinha 3 amigas inseparáveis. E elas vinham dar muita força para mim e para minha mãe. Porque nós ficamos, né? As duas. Óbvio, tem o Marcelo também na minha vida, meu namorado. Mas as amigas são muito importantes. Então vinham em casa a Clara, a Laura, a Valentina. Elas faziam faculdade junto comigo. E praticamente tudo o que fazíamos, nós fazíamos juntas. Eu adorava recebê-las em visitas à minha casa. Mas acontece que após a morte do papai, aquilo começou a acontecer. Prestem atenção, até que meu pai era vivo, nenhum episódio desse acontecia. Mas depois que o papai faleceu, os episódios começaram a acontecer. As visitas das minhas amigas se tornaram eventos assustadores para elas. Eu vou explicar. Elas me falavam da aparição de um rapaz bem gordo no banheiro.
Como assim? Eu perguntava, né, para Clara, para Laura, para Valentina, como assim? E elas me explicavam que normalmente elas estavam assim no vaso sanitário, obviamente que fazendo lá alguma necessidade, e quando elas olhavam para o box, elas viam, era de relance, mas elas conseguiam ter a visão de um rapaz gordo. Um dia, nós estávamos tomando, nós quatro, uma garrafa de vinho. E uma taça, quer dizer, a quinta taça estava vazia. A mamãe não estava participando. A mamãe estava na casa de uma tia. A quinta taça estava vazia ainda. Nós esperávamos a chegada do Marcelo, meu namorado. Mas de repente, e do nada, aquela taça de vinho se estilhaçou. E foi uma coisa sem explicação. Assim, de repente, tudo isso começou a desenhar um padrão que eu não podia ignorar. Havia algo, ou havia alguém entre nós. Foi isso que me impulsionou a investigar a respeito do Henrique, o homem que eu sabia que havia morrido naquela casa, aquele que faleceu aos 30 anos. E foi conversando com uma vizinha, Dona Guiomar, antiga moradora do pedaço, que eu apurei algo que me deixou muito assustada. O Henrique, o rapaz que havia morrido ali, ele tinha sido gordo mesmo, muito gordo. E seria impossível não ligar o Henrique aos fatos, porque, repito, as minhas amigas, a Laura, a Clara, a Valentina, elas diziam que a visão que elas tinham no banheiro era de um rapaz obeso, era de um rapaz gordo. Então eu fiquei sabendo que aquele rapaz que havia falecido dentro da casa aos 30 anos, ele era assim. E o mais impressionante foi quando a Dona Guiomar começou a me contar a história desse rapaz, a história do Henrique, a história do homem que morreu de coração partido na casa. Essa história começou a se formar na minha mente. Como é que era essa história? Ele, o Henrique, ele havia sido abandonado pela noiva e sucumbiu à anorexia. A Dona Guiomar, a vizinha, me contou tudo em detalhes. O Henrique, ele tinha uma noiva que ele amava desesperadamente. O nome dessa noiva era Bianca. E de acordo ainda com a vizinha, essa Bianca, ela era uma moça muito bonita, descendência italiana. Ela era uma mulher extremamente bonita. E ela se casaria com Henrique. Isso estava tão certo que viria da Itália um tio da Bianca com a esposa, que seriam padrinhos dela. Mas o Henrique, ele que nunca foi um homem miúdo, ele tinha praticamente 1,90 m, de repente, o Henrique começou a engordar muito. Ele começou a ganhar quilos numa velocidade crescente, numa velocidade muito grande, o que talvez pudesse ser explicado pelo surgimento de alguma doença que o afetou no seu metabolismo. Se ele já era um homem que beirava os 100 quilos devido à altura, de repente, aquele rapaz, o Henrique, ele atingiu 147 quilos de peso. Quer dizer, ele atingiu a chamada obesidade mórbida. E foi nesse momento, justamente no momento que ele mais precisava da noiva, da Bianca, a Bianca desistiu do casamento com ele. Henrique ficou arrasado, o Henrique ficou destruído, ficou muito mal. Ele, na tentativa de recuperar a Bianca para si, ele prometeu emagrecer. Mas a Bianca, a essas alturas, ela já havia se envolvido com uma outra pessoa. E ela foi taxativa quanto ao fim do enlace. Não, Henrique, eu não quero mais. Eu já me apaixonei por outra pessoa. A essas alturas, o Henrique, ele já tinha começado um regime, mas ele se excedeu no propósito desse regime. De uma hora para outra,
pelo desespero de querer emagrecer rápido, o Henrique parou de comer. Mas parou de comer assim, total. E ele acabou adquirindo uma doença terrível chamada anorexia nervosa. Ele virou um sujeito anorexo. E quando ele viu que ele morreria, porque ele já não comia mais, ele tentou voltar a se alimentar, mas infelizmente era tarde demais. Segundo me explicara a dona Guiomar, as paredes do estômago tinham se colado, algo assim, e tudo que ele comia, tudo que ele conseguia engolir, em segundos ele acabava colocando para fora. Então ele foi perdendo peso, agora numa velocidade maior do que a qual ele tinha engordado, e por inanição ele morreu. E ele morreu dentro daquela casa. Era uma história de fato muito triste, muito triste. Mas o que eu não sabia era que seu espírito havia ficado preso nos limites daquela casa. E foi no pós-morte de meu pai que o espírito do Henrique, ele começou a se manifestar. Depois, mais tarde, eu soube, através de pessoas espíritas que entendem do assunto, eles disseram que era como se o espírito do papai inibisse qualquer ação do espírito dele. Quando o papai faleceu, ele viu o campo aberto, o campo livre, para poder agir. Henrique, o que aconteceu com a alma do Henrique, com o espírito do Henrique? Ele parecia ter encontrado em mim um novo foco para o seu amor não correspondido. Sua presença se tornou cada vez mais palpável dentro daquela casa e vai ficando também cada vez mais claro que o espírito do Henrique demonstrava grande apego à minha pessoa. Um dia, para ficar bem claro isso, foi tudo muito assustador. Foi quando o meu namorado, o Marcelo, ele estava dormindo em casa no sofá. E ele disse que ele acordou no meio da noite com um rapaz, assim, empurrando o Marcelo pro chão, tirando o Marcelo do sofá, empurrando ele do sofá. E ele fez isso até que o Marcelo caiu de fato do sofá no chão. Ele disse que o cara não falou absolutamente nada, mas demonstrava ser forte, sabe? Grande, gordo. E nesse momento, o Marcelo, o meu namorado, entendeu que aquele espectro queria que ele fosse embora dali. E ele foi. No meio da noite, Marcelo foi embora. Ele ficou tão assustado que ele foi embora no meio da noite. E aí, depois disso, ele não conseguiu mais dormir naquela casa comigo, ou lá em casa. Ele não conseguiu mais fazer isso. Ele nunca mais conseguiu fazer isso. Não havia dúvida, e nenhuma dúvida. O espírito do Henrique, ele tinha se apegado a mim. Ele tinha escolhido a mim. Então, o que ele fazia, o espírito dele? Observem, perturbava todo mundo que de algum modo, de alguma forma, tentava se aproximar de mim. Até as minhas amigas. Até a Laura, a Valentina, a Clara, como elas roubavam a minha atenção, ele dava um jeito de assustá-las. Ele aparecia para elas, ele acabava emitindo sons assustadores, perturbava todo mundo que tentava se aproximar de mim, até as minhas amigas. Era a maneira dele agir. Um dia, eu sentindo
que era isso que acontecia, eu gritei, sabe? Foi até uma forma de desabafo. Eu estava deitada na minha cama e eu comecei a ouvir uns barulhos. Eu sabia que era o espírito do Henrique. Então eu gritei de onde eu estava: Henrique, você não me agrada afastando as pessoas que eu mais gosto de mim, tá? Você tá entendendo? Você não me agrada agindo dessa forma. E como resposta, porque houve uma resposta dele, eu escutei uma violenta batida de porta. A batida da porta foi muito violenta, num sinal evidente de que ele também ficou bravo com aquela minha intervenção. A partir desse momento eu sabia que eu precisava entender sua história para poder encontrar paz. E quando me refiro à paz, eu falo dela para mim e também para o espírito do Henrique. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Conforme eu me aprofundava na pesquisa, nos estudos e também me aprofundava na relação com o meu namorado, o Marcelo, que havia se tornado meu noivo, mais o espírito dele, Henrique, se manifestava. Objetos se moviam na casa, sem que ninguém os tocasse. Sussurros enchiam os quartos à noite, e eu sentia um olhar constante sobre a minha pessoa. Era como se ele quisesse me contar alguma coisa, era como se ele quisesse me falar alguma coisa, uma mensagem que eu precisava entender, que eu precisava decifrar. E uma outra coisa, teria que haver um fim naquilo. Um adeus se fazia necessário, porque um adeus daquele espírito àquela casa e a mim representaria paz para mim, mas também paz para o Henrique, porque a cada noite os sussurros se tornavam mais claros, como se o espírito estivesse desesperado para se comunicar. Eu sentia a presença dele ao redor e um turbilhão de emoções que não eram minhas, de repente começava a se apossar daquele ambiente. Eu decidi que era hora de enfrentar essa realidade, de buscar respostas para as perguntas que me atormentavam e atormentavam a todo o ambiente da casa. Era chegado o momento de confrontar o passado e libertar tanto a mim quanto ao espírito de nossas amarras. Marcelo, agora meu noivo, desde que ele foi empurrado do sofá e teve uma visão, ele havia procurado um médium. Ele ficou muito assustado. Então ele teve essa iniciativa. Ele encontrou o Lúcio. Esse era o nome do médium. E o Lúcio, ele propôs ao meu noivo Marcelo uma ajuda. E ele queria então marcar para o Lúcio vir à minha casa, à nossa casa. E com a ajuda do Marcelo, eu acabei entabulando a vinda do Lúcio. E eu deveria me preparar, de acordo com a orientação passada pelo Lúcio, por um ritual que deveria acontecer em casa. A minha mãe não quis ficar. A minha mãe é extremamente religiosa, católica, daquelas que assistem às missas com um véu, para que vocês tenham uma ideia. A minha mãe é a chamada Beata. Ela disse: filho, eu respeito o que você quer fazer, você tem a liberdade para fazer, mas eu não vou ficar. O Lúcio, ele teria que vir à nossa casa. O que eu não esperava era a intensidade da conexão que se formaria entre nós e o quão difícil seria dizer aquele adeus ao Henrique. Ao espírito de Henrique, a alma do Henrique.
Lúcio veio naquela noite. Era sexta-feira. Na casa, eu, o Lúcio e o Marcelo. Na sala silenciosa, as velas tremulavam enquanto que o médium chamava pelo espírito. Nós estávamos assustados. De repente, o médium Lúcio disse: ele está aqui. Eu não cheguei neste dia a ver o Henrique e nem mesmo o Marcelo, meu noivo, teve a visão. Mas o Lúcio disse: ele está aqui e ele vai falar. Ele vai usar a minha voz para falar com vocês. E o espírito do Henrique falou. Sua voz era de uma melodia triste que enchia todo o ar. E aí o Henrique começou a me contar sobre a sua vida, sobre o amor perdido, a dor que ainda o consumia. Ele falou da sua morte tão solitária e triste. Ele disse exatamente assim: o meu fim foi tão solitário. Eu não desejava que ninguém estivesse aqui além dela. Eu morri tão sozinho. E então ele chorou. Chorou de uma maneira tão sentida que eu mesma podia sentir aquelas lágrimas, sabe? E naquela hora, eu vendo o desespero e o sofrimento do Henrique, eu prometi ao espírito dele que eu faria o que eu pudesse para ajudá-lo. Eu farei de tudo, Henrique, para que você encontre a sua paz. E aí, ele me disse que queria fazer um pedido. E eu fiquei com muito medo do pedido que ele tinha a fazer. Nessa hora, era o Lúcio que falava pelo Henrique. Ele olhou para o Marcelo. Disse o espírito do Henrique através do Lúcio. Eu compreendo. Ele é o teu noivo. Você vai, né? Se casar com ele. Eu entendo. Eu preciso seguir, né, o meu caminho. É isso que o médium está me orientando. Então, a promessa que eu quero que você me faça, Lívia, eu quero que você viva plenamente a sua vida. Eu quero que você ame sem medo e nunca desista da sua felicidade. Você me promete isso? Prometo. Mas eu sabia, sabe, que era o caminho para eu me libertar e libertá-lo. Eu teria prometido qualquer coisa, ainda mais que eram coisas boas. Então eu não falei da boca para fora, eu falei do fundo do coração. Eu prometo. E aí, com a ajuda do médium Lúcio, que já tinha preparado um ritual de libertação do espírito, naquela noite de sexta-feira, que talvez por uma coincidência fosse também uma noite de lua cheia, enquanto que o médium começou a recitar umas palavras que eu não compreendia, que eu não entendia, me parecia um vocabulário diferente ou palavras muito antigas. O espírito olhou para mim. Foi o Henrique que olhou para mim, não foi o Lúcio. Olhou para mim pela última vez, com um sorriso triste nos lábios. Ele disse: então eu me vou. Adeus, Lívia. Adeus. Antes de desaparecer na luz da lua, ele me disse adeus. A partir daquele momento, eu senti uma calma, sabe? Na minha casa, na nossa casa, eu senti uma calma muito grande. Senti também uma nova força dentro de mim. O amor do espírito, embora trágico,
havia deixado marcas profundas e eu estava determinada a honrar sua memória. Sim, porque é preciso que eu diga, e isso me foi explicado pelo médium Lúcio, o espírito do Henrique havia se apaixonado por mim. E no mundo espiritual, quando a pessoa não entende exatamente o seu lugar, ela passa a ter sentimentos mundanos. E entre os sentimentos mundanos, o espírito até ciúme consegue sentir. Então ele ficava enciumado das pessoas que se aproximavam de mim. Daí ter empurrado o Marcelo do sofá, daí ter assustado a Laura, a Clara, a Valentina. Ele tinha ciúme de mim e queria afastar essas pessoas de mim. De acordo com o médium Lúcio, eu agora podia seguir o meu caminho. Então, a vida seguiu o seu curso normal e vieram muitas alegrias. Me formei com louvor no meu curso, eu que estava terminando o meu curso de Direito, me tornei bacharel em Direito. Logo após, fiz o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Fui aprovada, me tornei, portanto, advogada. E Marcelo e eu finalmente marcamos a data do nosso casamento. Nos mudamos daquela casa. E a mamãe, que jamais deixaríamos sozinha, acabou vindo morar aqui conosco. E hoje é ela quem cuida de um menino lindo que nós temos. Foi ideia do meu marido, não partiu de mim. Colocar o nome do menino de Henrique Luiz. Numa homenagem, sabe, ao Henrique. Porque nós conseguimos entender através do médium Lúcio que ele jamais foi um mal na nossa vida. O Henrique foi apenas amor. Um amor que não foi compreendido por quem de direito, a Bianca, a moça que ele verdadeiramente amou aqui na terra, aqui na vida, mas um amor depois que ele estendeu à minha pessoa. Então virou uma homenagem. E o nosso filho é um menino muito esperto, inteligente, e que agora com 8 anos já está indo na escola, tirando notas maravilhosas. E nós estamos bastante felizes com a graça de Deus. Hoje, nos sentimos completamente livres. Ressoam ainda os risos e os planos para um futuro cada vez melhor. Eu sabia que, de alguma forma, o espírito também de Henrique está em paz, sorrindo, e sorrindo para nós, de onde quer que ele esteja. Na conclusão da minha história, olhando assim para trás, eu vejo como